Glória a Deus. Irmãos, gostaria de pedir àqueles que podem, trouxeram, abra sua Bíblia comigo, no Salmos no Salmos 32. No Salmos 32. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus por mais esse dia estarmos juntos, reunidos, para louvarmos, engrandecermos, exaltarmos o nome do nosso Senhor Deus. Amém. Bendito seja Deus que nos propôs esse dia e preparou esse dia para nós. Amém. Glória a Deus. Quem achou, diga amém na sua Bíblia, Salmo 32. Amém. Glória a Deus. Salmo 32, a partir do primeiro. E ele diz assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão me pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Glória a Deus. Feche seus olhos. Vamos orar. Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Pai do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus que és o Criador do céu e da terra. Bendito seja o teu nome, Pai, porque aprove o Senhor estarmos aqui hoje. Graças te damos porque o Senhor tem preparado, ó Deus, o banquete para nós. Peço que o Senhor fale conosco, ó Deus, na nossa alma, no nosso espírito. Alimente, ó Deus, a nossa alma e o nosso espírito, ó Pai, com aquilo que vai nos edificar essa noite, que vai nos ensinar, nos corrigir, nos consolar. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu te peço que preencha cada espaço desta casa, cada espaço desse prédio, ó Deus. Preencha cada cadeira dessa, ó Deus, com a tua presença. Em nome de Jesus, não deixe, ó Deus, que nenhum dos que aqui estão, que vieram aqui, ó Deus, conversar contigo, que vieram te adorar, que vieram louvar o teu nome, mas também vieram ouvir a sua voz, vieram também, ó Deus, pedir alguma coisa ao Senhor, que só o Senhor quem pode dar. Por isso, ó Deus, não deixe que nenhum dos que aqui estão venham sair daqui sem sentir a sua presença. Não deixe nenhum dos que aqui estão, ó Pai, venha sair da mesma maneira ao qual entraram, mas que eles venham sair daqui verdadeiramente transformados por tua palavra, verdadeiramente cheios do teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, nós queremos que o Senhor sente no lugar de honra dessa casa e assista ao culto que está sendo oferecido a Ti. A Tua palavra diz que o céu é o trono de Deus e a terra é o estrado aonde o Senhor coloca os Teus pés. Eu tenho a mais absoluta certeza que o Senhor está com os pés aqui dentro deste lugar, Pai. Porque a Tua palavra também nos diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no Teu nome, ali o Senhor estaria. E aqui nós temos muito mais que 2 ou 3 clamando a Tua presença, invocando a Tua presença. Por isso, encha-nos de alegria nessa noite. Qualquer problema que possamos ter passado durante o dia, qualquer preocupação que estamos já com o início da semana, na segunda-feira, amanhã, ó Pai, no dia útil de trabalho, que o Senhor já venha, ó Deus, acalmar o nosso coração e venha fazer a nós entendermos que o dia de amanhã a Ti pertence, ó Deus, que o Senhor já tem preparado para nós todas as coisas. Por isso, que nós possamos descansar em Ti, que o nosso coração hoje e agora venha estar 100% voltado para Ti, ó Pai. Fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir, fala conosco aquilo que nós necessitamos de ouvir nessa noite. E para terminar, ó Pai, tira do nosso coração as pedras, tire dos nossos ouvidos os comichões e tire dos nossos olhos as escamas, Pai, para que nós possamos ouvir
aprender e guardar a Tua palavra todos os dias e praticá-las para honrar e glorificar o Teu santo nome. No nome de Jesus, assim nós oramos, te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus, amém. E glória a Deus. Os amados podem tomar os seus assentos. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, no verso 3, ao qual nós lemos do Salmo, ele diz assim: enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam, e minha alma se agitava em angústia. Hoje eu daria um tema à mensagem, e o tema da mensagem é esse que estava projetado, eu vou projetar agora novamente: lixo guardado. Ali nós temos, na ilustração, um coração cheio de lixo. E além de ainda estar cheio de lixo, está guardado. E o único que pode tirar esse lixo do coração é aquele mesmo que guardou. É o dono do seu próprio coração. Ou seja, um indivíduo. Eu assisto um programa, eu tenho certeza que algum dos irmãos aqui assistiriam, foi onde aguçou essa mensagem, que passa muito na Discovery, no canal fechado, que é Acumuladores Compulsivos. Quem já viu? Vai dizer quem aqui nunca ficou estarrecido com a quantidade de lixo que se tira de dentro de uma casa, de anos e mais anos acumulando. Existia uma família, uns vizinhos reclamaram, entre vários episódios, esse é um texto que foi aqui feito no Brasil, essa é uma história aqui, que os vizinhos, muito incomodados com o mau cheiro que saía daquela residência, acionaram a vigilância sanitária, e a vigilância sanitária foi lá, após averiguado, a vigilância sanitária chamaram reforço, chamaram guarda, chamaram a companhia de coleta da cidade, e daquela casa eles conseguiram tirar 13 toneladas de lixo de dentro de uma casa. Tem noção do que é 13 toneladas de lixo de dentro de uma casa? Alguém passava pela frente da casa não imaginava que tinha tanto lixo ali dentro daquela casa, atrás dos muros. Mas os vizinhos se incomodavam demais com o cheiro. E ali foi, após a averiguação, descobriram que aquela mulher ela tinha uma deficiência mental, ela não era 100% lúcida, então ela guardava e acumulava tanto que a sua própria família já não morava mais com ela, os filhos já não moravam mais com ela, e ela tinha mau espaço dentro de casa para poder ficar. E ali foram tirados caçambas e caçambas de entulho, de lixo, e após pesarem esse lixo, deu 13 toneladas de lixo tirado de dentro de uma residência. A minha pergunta não é nem a quantidade de lixo que se tira de dentro de uma residência. Eu ficava estarrecido, como que uma pessoa consegue viver dentro de uma casa desse jeito? Como que uma pessoa consegue viver dentro de uma casa com 13 toneladas de lixo dentro da sua casa, onde tinha mau espaço para andar? Isso só foi descoberto porque pessoas ao seu redor, incomodados com a situação, acionaram aqueles que poderiam resolver, aqueles que legalmente tinham o direito de entrar lá e resolver tal situação, por se tratar de uma propriedade privada. Pois bem, e após detectado toda essa situação, foi removido, a casa foi limpa,
a mulher recebeu tratamento, e ali os pós a gente não tem informação de como está os dias de hoje. E trazendo isso para os nossos dias aqui, espiritualmente falando, talvez dentro de um espaço tão curto e um objeto tão pequeno, pode ter muito mais lixo guardado do que 13 toneladas de lixo gerado dentro da sua casa, ou mesmo acumulando de fora, trazendo para dentro, no lixo físico. No mundo espiritual, as coisas têm muito mais valor e a dimensão é muito maior do que no mundo físico ao qual nós vivemos. Na nossa vida espiritual, ela é muito maior, é muito mais importante do que o mundo físico ao qual nós vivemos. Então, quando Davi, o salmista, ele diz, lá no verso ao qual nós lemos: bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas, seus pecados apagados. Verso 1. No 2, como é feliz aquele que o Senhor não considera iníquo, e nem cuja alma não há hipocrisia. Enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam, e minha alma se agitava em angústia. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e minhas forças se desvaneceram, como a seiva em tempo de seca. Confessei-te o meu pecado, reconhecendo minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Então declarei, confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Eu tomei por base, após essa história que os irmãos acompanham lá, já viram, existem N casos desses no exterior, aqui no Brasil, e como base esse texto, porque aonde se fala mais em coração, em perdão, em pecado, em reconhecimento de pecado, de falhas, de transgressões, e perdão concebidos, é os Salmos. E um desses, referência nesse assunto, como os irmãos conhecem, Davi. E o primeiro pecado grave mencionado de Davi, os irmãos conhecem, que é a respeito da sua imoralidade, cometido para com Urias e a tua esposa Batseba. Todo mundo sabe da história, conhece essa história desde do pré-infantil até hoje adulto, você já ouviu essa história. E Davi, nesse quesito coração, ele é a referência porque em meio a todas as falhas ele foi chamado de quê? O homem segundo o coração de Deus. Mas para ser um coração segundo o coração de Deus, nós temos que ter um coração limpo. Amém? Limpo. Mas se tivesse um raio-x aqui que conseguisse detectar, não os seus ossos, nem uma ressonância que detectar aqui os seus nervos, os seus vasos sanguíneos, mas que tivesse aqui uma máquina que detectasse o que tem dentro do seu coração, como raiva, rancor, mágoa, angústia, como algo do passado guardado que te machuca até hoje, você não conseguiu liberar isso. Se tivesse um raio-x aqui que você passasse e mostrasse, desde quando você se entende por gente até o dia de hoje, tudo aquilo que está no seu coração guardado, que você não consegue jogar fora, mas você se apegou e está guardado com ele até hoje, e você mesmo não consegue liberar. Você por um tempo até esquece, você por um tempo nem lembra que tal isso aconteceu, mas um dia algo dá um gatilho, faz você lembrar, e isso aflora em você novamente. Sentimento de raiva, sentimento de frustração, isso aflora em você sentimentos de abandono, isso aflora em você sentimentos de angústia, de revolta, porque aí dentro, nesse raio-x, você identificou, olhando, quando te dá uma folha lá para você olhar, está escrito lá, dentro desse lixo aqui, ó, raiva, rancor, angústia, não perdão, não conseguiu perdoar,
ainda guarda alguma coisa hoje no coração. E isso, ele te mantém enfermo não o suficiente para te derrubar. Mas é uma enfermidade, como a gripe, como outras qualquer, ela vem esporadicamente, de tempo em tempo, e faz você lembrar de tudo isso. Isso é um lixo guardado dentro do seu coração, que ninguém tira, ele está guardado porque você trancou. E na maioria das vezes, até jogou fora a chave, porque você gosta de ficar lembrando disso. E isso te adoece. Talvez não fisicamente, mas espiritualmente você está enfermo. Você, quando lê a Bíblia, você já não sente mais Deus falando com você. Quando você ora, você acha que Deus já não está te ouvindo mais. Você bota aquele corinho que você sempre gostou, mas você não sente mais a presença de Deus nele. Você bota aquele louvor que você ama, mas você não sente mais a presença de Deus nele. Você vive como uma pessoa comum e normal do mundo lá fora, mas acreditando nos princípios cristãos. Porque isso que está no seu coração está te enfermando. E você não consegue mais ter aquela comunhão com Deus que você tinha antes. E Davi aqui nessa história, está em 1 Samuel no capítulo 11, 2 Samuel, a partir do capítulo 11 em diante, que fala da história de Urias, e de Betseba, quando ele cobiça, e todo mundo conhece essa história. A partir do momento que ele realmente quis a mulher para ele, e ele manda matar Urias para poder ficar com ela, e ele achou que estava tudo bem. Para ele estava tudo bem. Mas aí vem um homem de Deus chamado Natã, quem lembra da história? Vem um homem de Deus chamado Natã e conversa com ele: Davi, vamos dar uma volta? Vamos dar uma volta. E ele começa a contar uma história para Davi. Davi tinha um homem rico, muito rico. Ele tinha várias ovelhas, várias vacas, né? Aí vem um viajante e ele foi fazer um guisado para o viajante. Aí ele foi e pegou a cordeirinha do homem pobre, que só tinha uma cordeirinha, que ele criou, a cordeirinha dormia com ele, era a única que ele tinha. E ele foi, pegou a cordeirinha e fez o guisado para o homem viajante. Aí antes de terminar a conversa, o que Davi faz? Fica irado com aquilo, né? E ele diz: esse homem é digno de morte, e tem que devolver 4 vezes mais para o pobre, porque ele não podia fazer isso. Aí antes também dele terminar, Natã disse: esse homem é você, Davi. Aí Deus fala na boca de Natã e diz: não te dei eu os reinos, não te dei eu mulheres, não te dei eu vacas, não te dei eu tudo, e se fosse pouco eu ainda te dava mais. Por que você foi tomar a mulher de Urias? E nesse instante é quando bate o arrependimento no coração de Davi. Ele viu que fez mal. E nós aprendemos 2 coisas nisso, irmão. Às vezes a gente acha que aquilo que está no nosso coração está legal, está ótimo, muito bom para nós. Aquilo está nos afastando de Deus, e para a gente está muito bem, porque estamos comendo, estamos bebendo, estamos vestindo, estamos usufruindo do melhor dessa terra e achamos que está ótimo. Estamos com um trabalho bacana, salário legal, a casa legal, tudo bem, e achamos que está ótimo. Assim como Davi lá atrás, ele achava que estava tudo muito bem. Até que um homem de Deus, ele chega para você e fala: ó, é isso. E nesse momento você repara e percebe que não está tudo bem, tem alguma coisa errada. E foi isso que aconteceu na vida de Davi. No primeiro pecado grave, ao qual ele fala aqui, em 2 Samuel 11, foi aí que ele caiu em si e viu que não estava tudo bem. Foi onde ele se arrependeu, Deus perdoou o pecado dele. Por mais que a espada permaneceu na casa de Davi, Deus o perdoou. Deus o perdoou. Aí vem no Salmos 32 e a gente lê: enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam e minha alma se agitava em angústia. Quando a gente faz alguma coisa de errado, ou a gente tem algo no nosso coração, que seja um rancor, uma mágoa, um pecado, como o pastor Alex até diz, um pecado de estimação, algo que está ótimo e para a gente está tudo bem, nada aconteceu, estamos comendo, bebendo, usufruindo. Quando a gente mantém isso,
e a gente não confessa isso para Deus, isso corrói a gente de dentro para fora, irmão. Deus, ele se agrada de um sacrifício vivo, um sacrifício limpo, agradável aos seus olhos, que sobe como cheiro, incenso suave ao Senhor. Quando os nossos pecados para Deus é considerado um cheiro podre. Quando nós estamos com o coração podre de lixo guardado, que a gente não faz questão de colocar para fora, ou às vezes a gente tem até vergonha de orar e falar com Deus. Por mais que a gente sabe que Deus sabe, a gente fica com vergonha de falar para Ele, né? A gente fica com vergonha de falar para Deus: Senhor, eu pequei, eu fiz isso, por favor, me perdoa. E você fica naquela: não, Senhor, me perdoa o meu pecado, perdoa isso, perdoa aquilo. O pecado, quando você comete, quando você tem um rancor, alguma coisa de alguém que está guardando esse lixo no seu coração, chama ele por nome e bota para fora. Senhor, arranca de mim esse rancor que eu tenho de fulano. Arranca de mim essa raiva que eu tenho de fulano. Senhor, tira de mim essa falta de perdão que eu não consigo perdoar. Eu fico remoendo aquilo a vida toda. Eu fico há anos, tem anos que isso me persegue e eu não consigo deixar para lá. Quando a gente entrega os nossos pecados a Deus, Deus perdoa. Por isso, no verso que nós lemos: confessei o teu pecado, reconhecendo minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Então declarei: confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Isso é sério, irmão. Sabe por quê? Porque a gente peca e fala bobeira a todo instante. Você quer saber quantos aqui são crentes de verdade? Ou pelo menos de vez em quando? Você vai pensar agora alguém que te fez muita raiva. Já foi abusada sexualmente? Pensa nele. Já foi espancada? Pensa nesse aí também. Já foi espancado? Já foi roubado? Pensa no ladrão que te roubou. Tem alguém que matou alguém da sua família? Está vivo ainda? Esse que matou? Pensa nele. Pensa nele. Pensa naquele que te fez mais raiva na vida. Pensa nesse aí. Pensa nesses todos aí. Naquele que te estrupou, aquele que te maltratou, aquele que te assaltou, que te roubou, que te bateu. Pensa em todo mundo. Pensa naquele realmente que você olha para ele assim: esse é o diabo na terra. Esse foi usado pelo capeta mesmo. Pensa nele. Agora imagina que ele está entrando aqui por essa porta. Esse cara, essa pessoa, esse pai ou essa mãe que te abandonou a vida toda, você tem raiva dela. Esse pai, esse marido, essa esposa, seja quem for, que está entrando por essa porta aqui agora aqui, e eu te chamo para vir aqui na frente, dar um abraço nele e você pedir perdão para ele. Quem viria? Você olhando para o cara que matou seu pai, sua mãe, te estrupou, está aqui na frente. Quem? Não, é sério, irmão. Você está achando que ser crente é fácil? Eu falei várias vezes atrás no passado que aqui ser crente era fácil demais. Irmão, eu estava errado e confesso aqui, está gravando ali, ó. Já falei isso por diversas vezes. Irmão, a coisa mais difícil que tem aqui sobre essa terra é você ser crente de verdade. Sabe quando assaltaram, roubaram lá em casa? Eu falei isso aqui para todo mundo que me conhece. Eu falei: se eu pegasse no dia quem roubou lá em casa, ninguém achava o corpo mais. Eu falei: se eu entrasse dentro de casa e ele estivesse dentro de casa, ninguém achava o corpo nem o tapete mais, nunca mais. Não falei? Quem me conhece aqui pessoalmente, eu já falei, pode confirmar. Sabe por quê? Porque a gente ira, irmão. Eu fiquei 3 dias sem dormir, irmão, acordado, esperando o cara passar lá na frente de casa, se eu visse qualquer movimento estranho. Larissa está ali, ela sabe disso. Mas o que é que nós fizemos depois? Pai, deixa isso para lá, vamos orar. Aí o que é que eu fiz? Falei: Senhor, repreende esse pensamento do meu coração. Arranca, tira, tudo.
perdoa quem fez isso, Pai, salva ele, liberta, dá direito a ele de uma oportunidade de conhecer o Senhor. Porque eu sei que se foi o Senhor quem permitiu, foi porque o Senhor quis. E alguma coisa para mim aprender com isso. Porque se o Senhor não quisesse, ele teria sido morto fulminado na janela. Quem crê nisso? Ele ia morrer fulminado na janela se Deus olhasse. Opa, aí não, morre. Aí se viesse outro puxar ele, morria também se Deus quisesse. Passava um cachorro, um anjo, um urubu voando. Passava qualquer troço, mas ele não entraria ali. Mas Deus quis. A partir do momento que eu reconheci essa falha em mim, irmão, a vontade de matar, foi quando Deus me deu tranquilidade. Acalmou o meu espírito, o meu coração. E aí Deus, ele restituiu tudo que a gente tinha ainda melhor. Sabe o que eu aprendi com isso? Vocês lembram lá em Jó 42? Quando os amigos dele estavam, que não sei o que é aquilo, perdoa que você está com pecado, que não sei o que e tal. Por mais que eles estavam de boa intenção, eles estavam alugando, meu palavreado, eles estavam alugando a orelha de Jó. Rapaz, pede perdão, você está pecando, que não sei o que você deu a paz no topo, não fiz nada de errado, não, mas você está, que não sei o que, o Senhor é misericórdia de perdoar, mas você tem que pedir perdão, que isso e aquilo e tal. Jó decide orar pelos amigos dele. Aí diz, quando Jó decidiu orar por seus amigos, aí sim, Deus restituiu a ele tudo o que ele tinha perdido. O segredo, irmão, da nossa vida cristã está em perdoar, está em ter um coração limpo, está em ter um coração voltado para Deus. É normal a gente sentir raiva? É, mas você ficar com a mesma raiva durante 10 anos, 15 anos, você ficar sentindo esse sentimento aí a vida toda, não é normal. Está na hora de se libertar disso. Está na hora de você falar, Senhor, eu esqueci aonde eu botei a chave do meu coração, mas eu sei que o Senhor sabe. Traz essa chave para mim, Pai. Me dá ela na minha mão, porque eu vou abrir e vou tirar esse lixo todo para fora. E isso deixa você doente, deixa você angustiado. O segundo pecado de Davi, mais grave cometido, e que está escrito para nós, está também em 2 Samuel, no capítulo 24, a partir do verso 1 em diante. 2 Samuel, não precisa projetar. 24, a história se resume no quê? Davi, ele manda numerar o povo. Se você pegar a mesma história em 1 Coríntios, 21:1, vai falar que Satanás incitou Davi. Mas aqui em 2 Samuel você vai ver que Deus, revoltado, Deus ficou meio impaciente com o povo, então incitou a Davi a numerar o povo novamente. A numerar o povo. Por que novamente? Porque em Êxodo, lá atrás, Moisés já numerou o povo, e no final da numeração, aqueles que eram numerados, a tribo dava uma parte de um ciclo, no valor, referente àquilo ali. Então, logo depois de Números e Êxodo em diante do Velho Testamento, você vai ver só essa parte de numeração aqui na Bíblia. 2 Samuel e 1 Coríntios, em 1 Crônicas. Então Deus incitou a Davi a fazer a numeração porque Deus queria punir o povo. Ainda não se sabe, nem teólogos, estudiosos, alguns têm algumas teorias, mas não tem um motivo aparente porque mais o povo vivia pecando e entristecendo a Deus. Então Davi manda Joabe fazer a contagem, e ele volta logo depois com uma contagem, e quando Joabe vem, passa todas as tribos, aí conta, aí quando ele chega para Davi e fala o número para Davi, na mesma hora Davi se entristece, e ele fala, pequei contra Deus. Aí na hora que ele se entristece, pecou contra Deus, no texto seguinte diz que Davi acordou, aí vem Gade, o profeta dele, e vem com um dizer da parte de Deus para Davi, que você vai ler no capítulo 12.
no verso 12 do capítulo 24, que diz: vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, esconde uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e fez-no saber e disse-lhe: queres que 7 anos de fome te venham à tua terra, ou que por 3 meses fujas diante dos teus inimigos, e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora, e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Gade falando, fala agora que eu vou dar a resposta para Deus daquilo que você decidiu. Aí ele diz: então disse Davi a Gade: estou com grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas não nas mãos dos homens, não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel desde Dan até o tempo determinado, e de Dan até Berseba, e morreram 70.000 homens do povo. E aqui no 16, quando o anjo ia estender a mão sobre Jerusalém, o anjo, Deus mandou: opa, o anjo, pode parar. Aí, no verso, se você continuar lendo, você vai ver que o arrependimento ao qual Davi teve, por mais que teve a consequência de tudo aquilo ao qual veio a peste e matou 70 homens de Israel, o arrependimento de Davi fez com que Deus perdoasse a ele a sua transgressão. E por mais que foram lhe dadas opções de escolha, ele decidiu, no verso que nós lemos: não caia eu na mão dos homens, mas caia nós na mão de Deus. Por mais que ele sabia que a sentença da parte de Deus não seria fácil, mas ele confiava nas misericórdias do Senhor. Ele então diz: caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então ele preferia que, por mais que, em vez de ser 3 meses perseguido pelos homens, ao qual ele poderia ser morto, porque os homens não tinham piedade, nem teriam da vida dele por tudo que ele havia feito, ele decidiu cair nas mãos de Deus, porque ele sabia que grandes são as misericórdias de Deus. E é disso que a gente esquece, irmão, de quão grandes são as misericórdias do Senhor para a nossa vida. A gente não confessa o nosso pecado para Deus, irmão, porque a gente tem medo dele, de uma consequência, de algo que pode acontecer, mas grandes são as misericórdias do Senhor por nós. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos por isso. Então, o que nós temos que aprender é saber que, apesar de Deus saber, irmão, tudo que tem dentro do seu coração, tudo que está aí armazenado, tudo que te mantém triste, enfraquecido espiritualmente. Às vezes nós vivemos uma vida ótima, como já disse antes, física, uma vida próspera, mas se você analisar a sua vida espiritual para com Deus, você não sente a presença de Deus já tem algum tempo. Você já não ouve Deus falar com você já tem algum tempo. Você já não tem prazer de abrir a Bíblia e ler ela diariamente. Porque isso está ligado às coisas espirituais, irmão. E é um coração voltado para Deus que vai te aproximar de Deus. É um coração voltado para Deus que vai trazer você para próximo de Deus. Então, se existe alguma dificuldade na sua vida, no seu coração, algum lixo armazenado, talvez tenha muito mais que 13 toneladas de lixo aí se a gente for pesar espiritualmente. Ou talvez tenha só uma casquinha de bala, mas é essa que está aí, atrapalhando a sua vida espiritual com Deus. É essa aí que te deixa enfermo espiritualmente. A casa onde Deus habita, irmão, ela tem que ser limpa. A casa onde Deus habita, ela tem que ser transformada. A casa onde Deus habita, ela tem que ser mudada para a glória dele. Tem um meme aí na internet que está escrito lá: quando eu ouço essa canção, olha o que eu penso. Aquela: Senhor, eu sou casa, mora em mim, arruma aqui conforme você quer. Não tem mais ou menos essa letra aí? Aí o meme é Jesus carregando uma cadeira para cá,
carregando um sofá para lá, abrindo, limpando a geladeira, passando pano, varrendo casa. O meme é esse. Quando eu ouço essa música, olha o que eu imagino. Jesus trabalhando, lavando vasilha, Jesus fazendo um monte de troço dentro da casa. A verdade é que se Jesus mora dentro do nosso coração, Ele mora em nós. O templo do Espírito Santo de Deus é a nossa vida, o nosso corpo. Quem limpa ele espiritualmente é Jesus. Mas quem tem que decidir deixar Jesus limpar é você. Jesus não vai meter o pé na porta e sair por aí. Por mais que essa casa das 13 toneladas, a vigilância sanitária passasse, olhasse para lá, olhasse para cá, ela só vai entrar lá se tiver alguém para denunciar. Ela só vai entrar lá se tiver alguém para abrir uma reclamação e ali lá averiguar e ver como é que está a situação e daí pedir ajuda para poder remover a sujeira de lá. Assim também é na vida espiritual. Se você não orar para Jesus e pedindo a Ele ajuda para Ele tirar isso do seu coração, você sozinho também não tira. Você também não tira. É muito difícil, irmão, você sarar um coração magoado. É muito difícil você sarar um coração triste. É muito difícil. É muito difícil você sarar um coração que foi machucado. É difícil. Muito difícil. É muito difícil, irmão. Mas não é impossível. Só tem que querer. Sabe por quê? Nós chegamos numa fase que nós temos que avançar. Amém? Nós temos que avançar, irmão. Nós temos que avançar. Nós vivemos numa época que se o irmão passou por outro na rua, não cumprimentou, deu a paz do Senhor, pronto, já era, não dá mais, não conversa mais. Magoou e aquilo ali vira até jornal. Passei pelo irmão, nem falou comigo. Passei não sei o que, não deu a paz do Senhor. Nem me cumprimentou. Passei pelo irmão, então, irmão, eu sou assim com todo mundo, porque eu sou, pensa num cara viajante. Às vezes quando você já está em casa, eu vou lembrar, rapaz, passei pelo Giovanni lá em sábado, por exemplo. Tem 2 dias que eu lembrei, passei por você lá. Irmão, nós somos crentes maduros. Nós somos crentes maduros. Se alguém te machucou, perdoa. Se alguém te ofendeu, perdoa. Se alguém fez algo contra ti, também perdoa. Se você ofendeu, pecou contra Deus, pede perdão para Ele. Chega e fala: Senhor, eu estou com o meu coração dessa forma, por favor, me perdoa. Estou com o meu coração dessa forma, por favor, me perdoa. Porque assim a gente vai aprender a ter intimidade com Deus, irmão. A gente vai aprender a ter intimidade com Ele. É quando a gente limpa o nosso coração e tira todo o lixo que possa estar guardado lá dentro, que a gente fica com espaço vazio para Jesus trabalhar. Para encerrar, agora pode projetar para mim Salmos. Em Salmos 52.